harmonia, serenidade. Deus conosco em todos os nossos momentos e nós, nesse instante, interagindo nesta mesma energia. Hoje nós vamos falar de dependência e o que é a dependência. Quando dependemos de alguém é porque necessitamos da ajuda daquela pessoa em algum sentido. Em algum momento da nossa vida. Nós dependemos uns dos outros sempre. Ninguém se faz sozinho. Ninguém pode dizer eu me basto e pronto. Porque nós somos dependentes diretos ou indiretos sempre de alguém. E somos dependentes também da nossa faixa vibratória, da nossa energia. Somos dependentes dos nossos vícios, somos dependentes da nossa qualidade, somos dependentes do nosso Pai. Somos dependentes de Deus a partir do momento em que fomos criados por Ele. Porém, esta dependência é a dependência espiritual e sentimental que temos. A nossa fé nos torna dependentes de Deus, mais ou menos dependentes de Deus, mais ou menos ligados a Ele. Mas Ele age em nossa vida o tempo todo, em todos os nossos momentos, em todos os segmentos de nossa vida. Ele nos coloca dentro de um seio familiar para dependermos uns dos outros e aprendermos com a convivência. Ele nos coloca num planeta muito bonito, muito coeso, com todas as suas dádivas na natureza, para aprendermos a depender também, não apenas daquilo que vemos, mas principalmente daquilo que sentimos. Então existe uma coerência imensa nos desígnios de Deus na nossa vida. Quando nós falamos que dependemos direta ou indiretamente de alguém, vamos trazer para o nosso dia a dia. Nós dependemos do nosso patrão, isso é uma dependência direta. E nós dependemos do agricultor, nós dependemos do gari, nós dependemos do fabricante de tecido, é uma dependência indireta, nós não temos contato com eles, mas nós precisamos deles para subsistirmos ou existirmos, não é? Algumas pessoas precisam de muito pouco para viver, outras precisam de um tanto a mais. Então, subsistir ou existir depende da nossa vontade e da nossa necessidade. Mas sempre vamos precisar, sempre vamos depender. E por que isso? Para que o nosso orgulho seja trabalhado, para que o nosso egoísmo seja trabalhado. Porque se não dependermos de ninguém, teremos apenas quem dependa de nós. Porque existe sempre, né, o fato de dar e receber. Eu dependo de algumas pessoas dependem de mim, eu aprendo aqui, eu ensino ali, mas se eu não preciso de ninguém, então eu só tenho dependentes ao meu lado e cresce em mim orgulho, vaidade, egoísmo, sentimentos que não são nobres, que não vão me levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Então, quando nós estamos aqui existindo neste planeta, vamos pensar nessa nossa interdependência, nesta nossa ligação, neste nosso mecanismo de convivência, que é muito válido, que é muito necessário, porque através dele nós aprendemos. Aprendemos que precisamos dar, não apenas receber, que precisamos amar, não apenas buscar amor, que precisamos ter atenção para com os outros, respeito, companheirismo, que precisamos enxergar naqueles que dependem de nós aquilo que nós buscamos em quem nós dependemos.
não é? Porque quando nós chegamos para pedir, nós chegamos humildes e queremos ser entendidos. Quando os outros chegarem entre nós, nós precisamos entender isto nele. Ele está chegando para pedir, então ele quer que eu entenda. Ele quer que pelo menos eu perceba a sua necessidade. Ele não quer que eu resolva, mas ele quer que eu respeite, que eu entenda, que eu procure fazer algo. Isto é dependência. Vamos falar de uma outra dependência? A dependência da nossa faixa vibratória, que nós falamos lá no começo. Nós dependemos da nossa faixa vibratória para estarmos melhor ou pior, para estarmos bem ou mal, para termos conosco companheiros que também querem crescer ou para ter conosco companheiros que não querem nada de bom para ninguém, ou porque ainda não sabem, ou porque estão adoecidos, ou porque não querem trabalhar a sua imperfeição e a sua energia casou-se com a nossa. Dependência espiritual. Dependência que dá para ser trabalhada no dia a dia também. A partir do momento em que nós começarmos a trabalhar os nossos pensamentos, a nossa casa mental, a nossa casa sentimental, nós vamos começar a trabalhar a nossa faixa vibratória. Esta dependência depende única e exclusivamente de nós. Nós abrimos ou fechamos a porta que nós queremos. Então, esta dependência é responsabilidade total de cada um de nós. Pensemos nisso, porque é muito fácil delegarmos as responsabilidades aos outros. Quando, por exemplo, nós ficamos irritados dentro do nosso ambiente familiar, ou a culpa é do nosso filho que está mal educado, e aí a educação dele é dada por quem? Não é? Mas nós vamos deixar a culpa para o filho. Ou a culpa é do nosso companheiro que não chegou na hora certa, mas ele ficou preso no trânsito. E aí nós vamos culpá-lo, ele vai culpar o trânsito, e aí vai crescendo essa troca de responsabilidades. Se ele chega em casa irritado porque ficou preso no trânsito até aquele momento, e nós também estamos irritados porque ele atrasou-se por meia hora, não vai ser uma energia bacana. E aí, se ele disser, nós vamos querer dizer o resto, e se nós começarmos a nos queixar, quem vai dizer o resto é ele. Então, olha que fermentação, não é? Como que a energia vai estar neste momento? Vai depender de quem? Vai depender da nossa coerência. Se ele chegar irritado e nós tivermos paciência para esperarmos, para conversarmos, tudo será diferente. O nosso imediatismo gera muitas consequências que não são tão boas. Então, vamos ser dependentes de qual energia? Vamos nos ligar a quem? Pensem bem. Essa dependência nós podemos escolher. As outras, nós temos que conviver. E conviver da melhor maneira possível é sempre melhor. Pensem muito bem nisso.